Graça e paz. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui nessa noite de celebração, nessa noite de culto, sentados à mesa e nesse dia especial, ainda um dia de celebração da ceia do Senhor. Eu quero te desejar as boas-vindas, você que também está nos visitando nessa noite, nos acessando pelo Oficial IBQ no YouTube, no Facebook, no Instagram. Na verdade no YouTube, né? Porque nessa noite está sendo transmitido por lá. Uma alegria ter você aqui com a gente nesse tempo que a gente crê que será um tempo especial, uma noite preciosa na presença de Deus. E a minha grande oração é para que você, para que eu, para que todos nós juntos tenhamos um momento de experimentar do Senhor, experimentar do novo dele, de termos uma experiência genuína, pessoal com o nosso Senhor. Essa é a oração que eu faço por mim e por você. E eu começo o culto dessa noite lendo com você Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, Pai amado, Deus de amor, obrigado. Obrigado porque o Senhor demonstra seu amor para comigo. O Senhor demonstra seu amor para com todos nós. E o Senhor o faz não quando nós nos tornamos algo que glorifica o Teu nome, não quando nós temos atitudes boas, não quando nós somos agradáveis ao Senhor. O Senhor manifesta o Teu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores, Senhor. No meio do pecado, o Senhor nos abraçou, no meio do pecado, o Senhor nos amou, o Senhor nos acolheu. Muito obrigado, Senhor. É com o coração cheio de gratidão que nós oramos a Ti, que nós rendemos nossas vidas ao Senhor, que nós nos colocamos, Pai. Que o Senhor venha agir em nós, apesar de quem nós somos, e que a gente possa, mediante o poder da Tua graça salvadora, sermos a cada dia parecidos com Teu Filho, Pai. Não deixe, Senhor, que nós continuemos da mesma forma como éramos, mas que possamos ser transformados de glória em glória, de uma maneira que glorifique o Teu santo nome, e que isso não seja motivo de vanglória, de vaidades, mas que isso resplandeça e resulte em muita gratidão ao Deus de amor, ao Pai de amor, que nos amou quando estávamos perdidos. Com muita gratidão no coração, gratidão que nos faz pensar no amor que o Senhor tem por toda a humanidade. Nós começamos esse tempo juntos aqui nessa noite, Pai, orando no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria, nesse momento, de trazer uma palavra a respeito de dízimos e ofertas para vocês. Os irmãos sabem que em virtude da nossa não presencialidade, dos nossos cultos não estarem acontecendo de maneira presencial, nós temos divulgado os dados bancários da Igreja Batista em Quitaúna para que você possa fazer a sua transferência, a sua oferta. E mais uma vez eu queria ratificar que nós devemos fazer isso sempre, como um ato de gratidão ao nosso Senhor, com o coração cheio de alegria. A gente não faz isso porque o pastor pede, a gente não faz isso porque a gente está com medo do castigo de Deus, ou porque a gente está com medo da ira divina, ou para apaziguar a ira divina. A gente faz isso porque nós temos a consciência de que todos os nossos recursos são do Senhor. Que tudo que a gente tem não é por conta do nosso mérito, mas é porque o Senhor sopra o fôlego de vida sobre nós todos os dias de maneira graciosa. E tudo que existe na terra de recurso é do Senhor. Então a gente faz isso com muita gratidão. E nesse tempo de pandemia,
Como os irmãos já sabem, nós temos nos reunido semanalmente com o grupo de liderança da igreja, a diretoria da igreja, para discutir as ações que nós temos tido dentro desse ambiente, desse momento que a gente está vivendo. E o Departamento Ministério de Ação Social tem trabalhado incansavelmente para que a gente possa distribuir cestas básicas, para que a gente possa distribuir máscaras, e isso tem acontecido recorrentemente. E na última reunião, nós decidimos criar um fundo de recurso financeiro para amparar todo aquele que nós entendermos que precisa ser amparado nesse momento da pandemia. Em virtude, obviamente, de todo o recesso econômico que a gente está enfrentando, muitas pessoas vão precisar de amparo, muitas pessoas vão precisar de cesta básica, muitas pessoas vão precisar de recursos. Nós já sabemos de irmãos, de irmãs nossos que estão perdendo o emprego. Então a gente sabe que a tendência nos próximos meses é de um problema muito sério que está para acontecer na nossa nação e com o nosso próximo. Mas sabemos que vocês, entre nós, existem pessoas com recurso financeiro suficiente para podermos repartir nesse momento. Então, além do seu dízimo, da sua oferta, o desafio para todos é que a gente possa ofertar também direcionando para a ação social da Igreja Batista em Quitaúna, para a gente montar esse fundo, para a gente poder amparar o máximo de pessoas possível. E eu quero desafiar também toda a igreja. Se você conhece alguém que está passando por algum tipo de necessidade, precisa de recurso, precisa às vezes de recurso financeiro para pagar uma conta, precisa de uma cesta básica, precisa de medicamento, precisa de algo nesses dias, não hesite em contatar o pastor, a diretoria, a liderança da igreja. Nos procure a Jaqueline da Ação Social, procure algum irmão que é líder da igreja, me procure, para que a gente possa ser proativo nesse processo de agir e de amparar esses que estão precisando. Então eu queria ratificar aqui, pedir para a igreja, para nos procurar. Se você sabe de alguém que está precisando de alguma coisa, por favor, nos procure, nos sinalize. Pode ser até anônimo, você não precisa dizer, a gente não vai expor você nem nada, mas se você souber de alguém, nos procure e a gente vai dar um jeito para poder amparar. E eu te desafio também, além de ofertar, de dizimar, trazer seu dízimo para a igreja com muita alegria no coração, em prol da pregação, do anúncio, dos trabalhos de expansão do reino de Deus na terra através da igreja local, oferte para este fundo da ação social, porque ele será muito útil, muito útil. E eu quero mais uma vez orar por esses recursos, orar por direcionamento de Deus nesses tempos em que a gente está vivendo. Eu te convido a se juntar a mim nesse momento. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, todo recurso financeiro que chegar até as nossas mãos, Pai. Que o Senhor derrame sabedoria, discernimento sobre a liderança da Tua igreja, para que a gente possa usar esses recursos de uma maneira adequada, Deus. Que em nome de Jesus a gente possa amparar pessoas. Colocamos diante de Ti, Pai amado, todo o povo brasileiro que está enfrentando tantas dificuldades, a começar pelos enfermos, os profissionais da saúde que têm trabalhado incansavelmente. Colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles que por alguma razão estão sendo afetados economicamente nesse momento, Deus. Que o Senhor use a nossa vida, use a nossa igreja, para que a gente possa aliviar a dor, o sofrimento, a fome, Pai. Use-nos, Pai, poderosamente para que a gente possa sinalizar o Teu reino nesse momento. Encha nosso coração de solidariedade, de generosidade. Pai, que a gente possa dividir aquilo que nós temos, Senhor, para amparar o maior número de pessoas, Pai. A começar da nossa família espiritual, Senhor, mas que isso possa se expandir, como já tem acontecido para o bairro, em parcerias, em Osasco, em Carapicuíba, em todos os lugares que nós pudermos estender as nossas mãos, queremos fazer, Pai.
nos conduza nesse sentido. É o que a gente te pede e consagra ao Senhor para as nossas vidas e a nossa capacidade. Derrama sobre nós da tua sabedoria. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos. Amém. Amém. Nesse momento a gente vai um período de meditação na palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5, e a gente vai ler o verso 1 e 2. Gênesis, capítulo 5, de 1 a 2. Diz assim a palavra de Deus: Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Pai, na tua presença, diante da tua palavra, mais uma vez te pedimos, ilumina-nos. Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as Escrituras, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, Pai. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos neste texto do Gênesis capítulo 5, eu poderia citar outros também, que sinalizam para nós que o homem, ele é feito à semelhança de Deus. Em outros textos, a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente observa essa palavra homem aqui, o texto hebraico, ele fala de Adam, que na verdade significa não somente o homem em distinção da mulher, Eva, mas humanidade. Humanidade. Ele os abençoou e os chamou humanidade. Deus, portanto, ele fez essa humanidade. E quando a gente reflete a respeito desse ensinamento bíblico tão elementar do fato de Deus ter feito a humanidade, a sua imagem e a sua semelhança, a gente percebe que há indevidamente um distanciamento entre a nossa fé materializada naquilo que a gente fala, naquilo que a gente prega, naquilo que vem do púlpito, naquilo que a gente conversa, naquilo que a gente discute, naquilo que a gente aprende na escola dominical, em relação a elementos relacionados à humanidade. Nós pouco falamos a respeito da humanidade, nós pouco abordamos os temas inerentes e importantes relacionados à humanidade. Parece que quando a gente fala de humanidade, que quando a gente fala das coisas relacionadas à raça, à sociedade, ao ser humano, parece que a gente não está falando de algo religioso. Parece que a gente está falando de alguma coisa que é secular, parece que é alguma coisa que não é da fé, parece que é alguma coisa que não tem a ver com a igreja. E isso acontece recorrentemente dentro do nosso ambiente de fé. Isso acontece recorrentemente nas igrejas. Isso acontece recorrentemente dentro da nossa fé, digamos assim, tradicional. E isso me parece algo bastante indevido, bastante inadequado. Não faz parte da nossa pauta, não faz parte das nossas pregações, não faz parte do nosso ensino. Temas como, por exemplo, direitos humanos. A gente não fala do direito humano, a gente não fala do direito à vida. A gente celebrou agora, no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho. E a gente não fala de assuntos inerentes à raça humana, em relação aos direitos dentro desse dia, trabalhistas. Esse é um tipo de assunto que parece que não está dentro da nossa esfera, da fronteira religiosa. A gente não fala da defesa do nosso planeta Terra, a gente não fala da nossa responsabilidade como humanidade de cuidar e de zelar pelo planeta, pela terra, pelo ar, pelas coisas que são criadas, pelas florestas, etc. Esse negócio de ecologia é uma coisa que parece secular, parece que não tem a ver com a fé. Quando a gente fala de defesa à vida, o direito de existir, o direito de alguém nascer e ter uma condição digna para se viver,
parece que é um assunto que não tem a ver com fé. Parece alguma coisa de política, alguma coisa de militância, parece alguma coisa que está em outro universo, mas não está dentro da fé. Quando a gente fala de se posicionar em relação a tudo aquilo que promove morte na sociedade, parece que isso não tem a ver com a nossa fé cristã, parece que isso é um tema secular. Quando a gente fala de injustiça, injustiça social, injustiça relacionada à humanidade, à raça humana, o fato de que, dependendo de onde você nasce, você obrigatoriamente não terá as mesmas oportunidades do que outra pessoa que nasceu em outro lugar. Isso parece que falar desse tipo de assunto parece que não é falar de Bíblia, parece que não é falar de Deus, parece que não é falar de coisa inerente à espiritualidade, de elementos espirituais, parece que isso não é espiritual. A nossa pauta, as nossas ênfases como religiosos, como cristãos, como evangélicos, tem muito mais a ver com a salvação da alma. A gente está preocupado para onde a gente vai depois que a gente morre, a gente está preocupado com ruas de ouro, a gente está preocupado com o céu. E eu não estou dizendo que isso é algo que a gente não deva se preocupar, mas a gente está focado muitas vezes só nesses aspectos, aspectos metafísicos, aspectos transcendentes, aspectos inerentemente espirituais, mas um tipo de espiritualidade completamente alienante em relação a tudo aquilo que está relacionado ao humano, à vida concreta. A defesa da fé cristã para a gente é, na verdade, sempre algo muito dentro de um ambiente apologético. A gente quer defender a fé cristã contra outras religiões, a gente quer defender a fé cristã contra os ateus, a gente quer defender a fé cristã contra aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. E a gente fica dentro dessa esfera apologética, muitas vezes bélica. E a gente é embrabecido diante desse mundo e desse contexto de guerra religiosa. A gente quer muitas vezes, como cristãos, e a gente percebe esse movimento com muita clareza hoje em dia, a gente está mais interessado do que discutir as coisas inerentes à humanidade, a gente quer discutir a nossa moral cristã e impor goela abaixo ela de todo mundo. Nós queremos, muitas vezes, de uma maneira muito indevida, muito inadequada, impor para a humanidade a cosmovisão da nossa denominação, a cosmovisão que a gente aprendeu, a cosmovisão, a visão de mundo que a gente aprendeu como cristãos, e a gente quer impor isso para a sociedade. Agora, discutir as questões da sociedade, as questões das humanidades, isso definitivamente não está dentro da nossa pauta. Porém, entretanto, quando a gente olha para a Escritura conforme o texto que nós lemos, a gente aprende que todos os seres humanos, toda a raça humana, todo ser humano, sem exceção, é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa, portanto, é uma verdade cristã. E falar de humanidade é tratar de assunto de fé. Falar de humanidade é estar dentro do círculo religioso, teológico, abordando questões que têm tudo a ver com a nossa fé, tudo a ver com a nossa profissão de fé, tudo aquilo que tem a ver com o cristianismo tem a ver obrigatoriamente com o que tem a ver com a humanidade. E o que significa sermos imagem e semelhança de Deus? Em primeiro lugar, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que Deus nos criou como raça humana, não os crentes versus os ímpios, a raça, todos nós, sem exceção. Fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. A gente percebe que a gente foi criado em amor. Em um amor gracioso, em um tipo de amor misericordioso. É uma dádiva a vida. A vida nos foi concedida, a vida nos foi dada por Deus. E Deus imprimiu na raça humana a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, a gente precisa entender a profundidade e a grandeza teológica dessa verdade. Todos nós somos fruto
de uma ação autodeterminada da parte de Deus. Ele nos fez porque Ele quis, e Ele nos fez em amor, Ele nos fez de forma graciosa, e nos deu fôlego de vida e continua dando, segundo após segundo, nos doando. O doador doa-nos todos os dias, todos os minutos da nossa existência, vida. E Ele imprimiu em nós essa imagem e semelhança. Segundo lugar, essa afirmação também ela nos mostra que o fato de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, isso significa que o ser humano, ele contém em si dignidade. Há dignidade no ser humano, há dignidade na humanidade. A gente não é uma coisa, nós somos alguém. Todos nós, sem exceção. Quando a gente fala do outro, quando a gente fala do ser humano, quando a gente fala de nós, quando a gente fala da raça humana, a gente está falando de uma raça que possui em si algo de sagrado. Quando a gente toca o solo do outro ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, a gente precisa tirar as sandálias dos nossos pés. Porque a gente está falando de alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. E que por isso é alguém digno e também, em terceiro lugar, alguém que é capaz de conhecer, alguém que é capaz de possuir, alguém capaz de ser livremente, de se dar, alguém que é capaz de ter comunhão com outras pessoas, alguém que é capaz de ter comunhão com Deus, alguém que foi feito para se relacionar. Então, quando a gente pensa em humanidade, igreja, a gente precisa pensar que nós estamos falando de algo que é sagrado, de algo que é importantíssimo para o Senhor, porque Ele fez a humanidade à imagem e semelhança dele. E mesmo depois da queda, mesmo depois do Gênesis 3, a imagem de Deus continua impressa na humanidade. A gente percebe isso no texto que eu selecionei para começar essa meditação, Gênesis capítulo 5. Eu já não estou falando do Gênesis capítulo 1, antes da queda, mas depois do Gênesis 3, Gênesis 5. Diz assim, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem. A imagem e semelhança de Deus é ratificada aqui novamente no Gênesis, mas não somente aqui. Em Atos 17, muitos séculos depois, Paulo, no versículo 28 e 29, ele pregando no Areópago, ele diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, citando os profetas, os poetas, aliás, dos gregos, também somos descendência dele. Quem? Toda a raça humana é descendência. Nós somos todos, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, ele inclui todos ali que estão ouvindo e ele, inclusive, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte ou imaginação do homem. E também eu cito Tiago 3,9, que fala, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Homens feitos à semelhança de Deus. Então o próprio Novo Testamento ratifica e assinala para todo mundo que nós somos feitos à semelhança de Deus. Porém, é muito triste constatar um fato, que aí sim é fruto da queda. Pecado nos afetou como raça a tal ponto em que nós nos tornamos capazes de ferir, de agredir a imagem de Deus. Nós somos capazes e nós presenciamos e testemunhamos homens e mulheres, uma humanidade que agride a humanidade. E nessa agressão da humanidade agride, portanto, algo que é sagrado para o Senhor, porque a humanidade é feita à imagem e semelhança de Deus. E como que se dá essas agressões? Como que essas agressões elas ocorrem? Como que elas são cometidas? Em primeiro lugar, quando a gente fere a dignidade do ser humano.
Quando a dignidade do ser humano, da humanidade, é agredida, é violentada, a gente agride a imagem de Deus no homem. E isso se dá quando, por exemplo, se exalta a morte. Quando a morte é exaltada, quando a morte é comemorada. Morte essa que é, na verdade, o grande inimigo a ser vencido, conforme o Novo Testamento nos diz. Ela é inimiga da humanidade. Ela destrói a humanidade. Ela acaba com a humanidade. E quando alguém exalta a morte, na verdade, fere a imagem de Deus. Quando o próximo morre e a gente não se compadece, quando o próximo é ferido e a gente não se compadece, quando o próximo é agredido e é levado ao óbito e a gente não se compadece e a gente é talvez indiferente a essa morte, nós, na verdade, estamos ferindo a imagem de Deus, estamos tratando sem nenhum tipo de dignidade a imagem de Deus que está impressa na humanidade. Quando se debocha da vida, quando se menospreza a vida, quando se diminui o valor da vida, quando isso acontece, a imagem e semelhança de Deus é ferida, é usurpada a dignidade do corpo do homem, do corpo da humanidade. Quando a linguagem usada, o vocabulário utilizado para se referir à humanidade, para se referir ao nosso semelhante, para se referir ao nosso próximo, quando essa linguagem ela é uma linguagem agressiva, é uma linguagem que agride o outro, isso é uma agressão, você fere a dignidade do humano. Eu me lembro que eu estava numa mesa, uns meses atrás, falando sobre amor ao próximo. E me perguntaram na mesa o seguinte: pastor, o que o senhor acha do politicamente correto? E eu respondi o seguinte, que existe um lado do politicamente correto muito importante. E é triste nós como igreja termos que adentrar esse tipo de debate, se o politicamente correto, se não é correto, revisitarmos nosso tipo de linguagem ao falarmos das coisas, das pessoas, de temáticas, porque eu acho que a gente que se diz crente, nascidos de novo, eu acredito que a nossa linguagem precisaria nascer de novo também. Mas quando eu penso no politicamente correto, eu acho bom quando a gente tem que pisar em ovos para a gente não soltar uma piada racista. A gente tem que pisar em ovos para a gente não ser machista. A gente tem que pisar em ovos para a gente não agredir o outro, para a gente não diminuir o outro, para a gente não debochar do outro. E nesse sentido, eu acho que o politicamente correto nos disciplina, nos ajuda a revisitarmos a nossa maneira de encarar o outro ser humano. E eu novamente ratifico, eu acho que não deveria ser algo necessário para a gente discutir dentro da igreja, porque igreja devia ser um lugar que, obviamente, não é um lugar de fazer piada racista. Não é um lugar de fazer piada machista. Não é um lugar de menosprezar com indiretinha, com piadinha. Não é lugar de ter uma fala, um vocabulário inadequado para se relacionar e se referir ao próximo. Isso devia ser óbvio. Mas infelizmente, como não é, e como a igreja é como uma comunidade de seres humanos inseridos numa sociedade deturpada e complicada, eu acho que até o politicamente incorreto tem que nos ajudar. Ele nos ajuda muito a gente tomar cuidado e revisitar o nosso vocabulário para que a gente trate do outro de maneira adequada, para que a gente trate do outro e se refira ao outro com uma linguagem adequada, sem diminuir, sem menosprezar, sem debochar. Existe também uma outra maneira de ferir a dignidade, é justamente quando essa linguagem expressa todo um capital simbólico inadequado. Quando a gente presencia dentro da sociedade, e às vezes dentro da própria igreja, um capital simbólico de atitudes, expressões, movimentos, fotos que expressam, na verdade, racismo,
misoginia, ódio, raiva contra o outro, raiva contra o próximo. Gente que agride, verbaliza e expressa simbolicamente de uma série de maneiras esse universo tão inadequado que agride a dignidade do outro. Eu me lembro de uma vez, quando eu fui reencontrar um amigo depois de muito tempo. Quando eu conheci, eu não era pastor. Depois que a gente se reencontrou, eu já era pastor. E quando eu sentei com ele para almoçar e no meio da conversa falei, puxa, eu sou pastor de igreja. A primeira coisa que ele falou, e principalmente quando eu falei, sou pastor de igreja e sou pastor batista, primeiro pensamento e fala, puxa, ele fez assim. Ele se movimentou na cadeira e falou, nossa, André, quando eu penso num batista, a primeira coisa que eu penso é naquela foto dos batistas na frente de uma igreja, né, representando a Ku Klux Klan, que é na verdade ali uma entidade racista norte-americana, e todos aqueles lá na frente do templo batista com aqueles chapeizinhos, né, pontiagudos. A primeira coisa que me ocorre, o capital simbólico que está apresentado para ele, que está construído para ele, que foi dado e fornecido para ele por crente, por gente que se diz crente. Isso é ferir a dignidade do ser humano. Como mais a gente pode agredir a imagem de Deus? A gente agride a imagem de Deus quando a gente deturpa o nosso papel como raça humana no mundo. E qual é o nosso papel como raça humana no mundo? Será que o nosso papel como seres humanos é lidar e interagir com o próximo, com as coisas criadas, com tudo aqui, todos os recursos naturais, com tudo aquilo que está à nossa disposição, para que a gente lucre a todo custo, para que a gente obtenha vantagem a todo custo, para que a gente se dê bem, para que a gente tenha sucesso a todo custo? Ou será que o grande papel do homem, da humanidade no mundo, é a gente cuidar do jardim de Deus? É a gente interagir com as coisas de uma maneira adequada, de uma maneira que glorifica ao Senhor, de uma maneira que glorifica ao Pai? Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem, a humanidade, Adão novamente, no jardim do Éden para cuidar dele, para cultivar o jardim. E quando a gente pensa, principalmente na palavra cuidar, a gente está pensando em guardar. A gente está pensando em alguém que protege, que cuida, que preserva, que vela. Alguém que zela por tudo aquilo que está posto, que está criado, que foi dado para nós. A gente pensa num tipo de relação recíproca e responsável, tanto para com homens como para com as coisas criadas. Então a gente precisa revisitar e pensar qual é o nosso papel como raça humana no mundo. Porque se o nosso papel como raça humana no mundo é explorar o nosso próximo, é explorar a natureza, é fazer de tudo e se articular para que a gente se dê bem, a gente fere, a gente agride a imagem de Deus. A gente agride a imagem do Senhor, a gente agride aquilo que está impresso na raça humana, porque a gente corrompe o papel da humanidade nesse mundo. E também, nós também agredimos, ferimos a imagem de Deus quando a gente contribui para com aquilo que a Bíblia chama de sistema do mundo, sistema mundano. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente vive dentro de um sistema mundano. O sistema mundano está instaurado. E a lógica desse sistema mundano, ela tá permeada por um tipo de pecado que é um pecado estrutural. As coisas estão organizadas de tal maneira que quem tem mais vai ter mais. E que quem tem menos, a tendência é ter menos. A gente vive dentro de um tipo de sistema em que está todo mundo tentando buscar tirar vantagem, em que está todo mundo sendo influenciado por esse sistema e sendo colocado num tipo de movimento agressivo em relação ao próximo, em relação ao seu semelhante. A gente vive dentro de uma engrenagem que é uma engrenagem maléfica, é uma engrenagem que exalta muitas vezes a maldade. E quando a gente contribui para com esse sistema e nós não o subvertemos, nós estamos, na verdade,
contribuindo para que a imagem e semelhança de Deus na humanidade continue sendo deturpada, agredida e ferida, distorcida. Então tudo o que agride o humano agride a imagem de Deus e, portanto, o próprio Deus. Tem um teólogo italiano que eu gosto muito, que diz o seguinte: todos aqueles que estão empenhados na defesa da dignidade das pessoas podem encontrar na fé cristã as razões mais profundas para tal compromisso. Essa fala revela para nós que a fé cristã ela tem um tipo de caráter, um tipo de ethos, um tipo de atitude, um tipo de DNA que possibilita que haja convergência de todo aquele que está empenhado em preservar, em cuidar e defender a dignidade humana com a própria fé. E a grande questão aqui é a seguinte: se a fé cristã ela tem essa convergência para com todos que estão à disposição e disponíveis para se engajar e defender a dignidade humana, o que dizer de nós que somos crentes? O que dizer de nós que somos cristãos? O que dizer de nós que dizemos que nascemos de novo? O que nós, que professamos fé, que estamos inseridos no círculo da fé, o que nós temos a fazer, temos a pensar, a refletir em relação às nossas atitudes perante o fato de que fé cristã e cuidado e proteção com a dignidade humana tem tudo a ver? Em primeiro lugar, nós precisamos ser capazes de discernir as vozes que escutamos. E eu não me refiro com um tipo de discernimento que é fruto simplesmente da nossa religião, ou seja, da nossa denominação, daquilo que nós aprendemos necessariamente dos nossos pais, das nossas mães, daquilo que nós aprendemos dentro da nossa tradição de fé, necessariamente, porque existem coisas que podem estar equivocadas. Mas eu me refiro a discernir a luz do Evangelho de Jesus, a discernir a luz da palavra de Deus, do Evangelho que está contido, que está expresso na Bíblia, nas Escrituras. Nós precisamos ser capazes de discernir as vozes que nós estamos escutando para saber e perceber quais são essas vozes que dignificam a humanidade e quais são as vozes que agridem a humanidade. E isso vale tanto para o momento que a gente está vivendo de pandemia, que é um momento crítico para a nossa raça humana, e eu e você como crentes, eu e você como cristãos precisamos ter essa capacidade de discernir essas vozes, como também fora do momento de pandemia. A gente tem que permanecer continuamente discernindo, continuamente refletindo e pensando, ouvindo essas vozes, as vozes que estão aí, que estão ecoando em diversos lugares, em diversos momentos, para discernir quais vozes estão comprometidas com o tipo de projeto que dignifica o homem, a humanidade, e quais vozes que estão comprometidas com o tipo de projeto que quer derrubar e manchar e rasgar a imagem e semelhança de Deus. Mateus 16, 1-4, nos fala de um momento em que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e o puseram à prova e pediram para ele um sinal do céu. E Jesus respondeu da seguinte forma: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Esses fariseus, esses saduceus, conhecedores do texto bíblico, conhecedores do texto sagrado, se aproximam e pedem um sinal. E são confrontados pelo Cristo, que fala para eles, olha, vocês sabem discernir um monte de coisas, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. E o que choca nesse texto
É o fato de que esses líderes religiosos estão diante do maior sinal de Deus para a humanidade, que é Jesus Cristo. E eles não são capazes de discernir, eles não enxergam, eles não ouvem, eles não percebem, eles não entendem. Que Deus nos livre de sermos crentes, seguidores de Jesus, incapazes de discernir os sinais dos tempos, de discernir as vozes que estão falando, que estão ecoando dentro do nosso mundo contemporâneo, dentro do século XXI, dentro do hoje que nós habitamos, dentro desse presente. A gente precisa ser capaz de discernir o que está ferindo a dignidade humana. Quais vozes que têm ferido a dignidade humana. A gente precisa ser capaz de discernir aquilo que está deturpando o papel do homem no mundo. E nós precisamos ser capazes de discernir aquilo que está contribuindo para com o sistema mundano. Mas a gente não tem que ser só capaz de discernir, de perceber, de analisar a linguagem, de ver o que está acontecendo de ruim no mundo, quem que está ferindo a humanidade, quem está agredindo e diminuindo a vida humana, quem está debochando da vida humana. A gente também precisa se posicionar em defesa da vida, sempre. Se posicionar de maneira crítica em relação às vozes. A gente precisa ter a habilidade e a capacidade de julgar essas vozes. Gênesis 9, 5 a 6, depois do dilúvio, o Senhor está falando aqui com Noé, nessa retomada da humanidade. Ele diz assim: a todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. A imagem de Deus foi o homem criado. Deus fala que vai pedir contas da vida do próximo. Como ele pediu de Caim quando matou Abel. Deus vai pedir conta a mim e a você em relação àquilo que nós vimos e que nós não nos posicionamos. Aquilo que nós vimos e nós nos calamos. Quando a gente olha, vê e julga e analisa e se posiciona, nós seremos certamente vistos por Deus como pessoas que se posicionaram em relação àquilo que é precioso para Deus, que é a vida humana. Mas quando a gente vê, observa e não se posiciona e se omite, Deus pedirá conta para cada um de nós da vida do nosso próximo. Quando a gente se omite, quando a gente não tem nenhum tipo de senso crítico, quando a gente não se posiciona firmemente em defesa da vida, Deus pedirá contas para nós. Nós precisamos, além de ver, além de discernir e de nos posicionar, a gente precisa também agir. Ou seja, ser um referencial de humanidade. Nós precisamos ser um referencial de humanidade. E o grande parâmetro de humanidade para nós que proferimos fé cristã é Cristo. É Jesus Cristo homem, o Deus que encarnou. Ele é o nosso grande referencial de humanidade. Ele é o grande referencial do que é ser a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos ser referenciais de humanidade à luz daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu e você fomos separados, fomos predestinados, fomos escolhidos para ser como Jesus, para ser como Filho, para ser como Cristo, para agir como Ele, para ser como Ele no mundo. Se você quer ser, agir, viver de uma maneira que glorifique a Deus, seja como Jesus. E Jesus, Ele veio, Deus, Ele encarnou em carne para salvar a vida humana, para salvar a humanidade, para vir ao encontro da humanidade, porque a humanidade é algo precioso, é algo de valor. Existe amor
da parte de Deus para com a humanidade. Em Efésios 4, 22 a 24, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, que é Jesus. Em contrapartida a Adão, o novo homem é Cristo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Nós precisamos agir com justiça. E justiça essa que nos leva a cuidar, a preservar a vida humana, a nos colocar do lado da dignidade da vida humana, do lado e da resistência de tudo aquilo que agride a imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus quando nós somos parecidos com Jesus. Ele é o nosso referencial de humanidade. A gente aprende com Jesus que o nosso Deus é gente, que o nosso Deus é humano. Por isso, quando a imagem de Deus no nosso próximo é ferida, o nosso Deus se compadece. A oração daquele que é ferido, daquele que é explorado, daquele que é oprimido, que tem a sua imagem e semelhança ferida, é um tipo de oração que compadece o coração de Deus, que move o coração de Deus. Ele sabe o que é isso, porque o nosso Deus é gente. E sendo como Jesus, é o nosso papel fazer como Ele. Agir como profetas na terra, anunciando que é a boa notícia para a humanidade, anunciando que o reino de Deus chegou e que no reino de Deus os grandes valores são justiça, paz e alegria. Não é a morte, não é o deboche, não é a agressão violenta contra o próximo, não é a matança, não é o sangue, não é o ódio, não é o racismo, não é a misoginia, não é a homofobia. Diante do fato de que nós devemos ser como Cristo no mundo, nós precisamos anunciar boas notícias, que o reino de Deus chegou. E não somente verbalizar e anunciar, nós precisamos também sinalizar. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus chegou não somente dentro das quatro paredes do templo, porque ser igreja não é ser igreja no templo, como nós temos experimentado dentro desse momento de pandemia e de afastamento social. Nós não estamos falando de sinalizar o reino dentro de um círculo estritamente religioso, mas sinalizar o reino de Deus com o cuidado do nosso próximo, sinalizar o reino de Deus com o cuidado da natureza, sinalizar o reino de Deus com o cuidado da nossa casa comum, do nosso planeta, fazendo esse lugar um lugar bom de se viver, um lugar adequado de se viver, um lugar de justiça, um lugar de paz, um lugar em que o reino de Deus chega, muda e transforma, não as almas simplesmente, também, mas transforma a história, muda rumos, muda vidas, muda histórias de pessoas concretas, que combate, que resiste a toda força autoritária, a toda força imperialista, a toda força que quer corromper, que quer usurpar, que quer destruir, que quer tirar vantagem. O reino de Deus, ele chega especialmente com a ação daqueles que são de Jesus, da igreja, para sinalizar concretamente nesse mundo que nós não aceitamos esse tipo de postura que fere a dignidade humana. Nós não aceitamos nenhum tipo de postura que fira a dignidade da humanidade. Gente que é intransigente em relação aos intolerantes. Gente que é intransigente em relação a quem comemora a morte. Gente que é intransigente em relação a quem debocha da vida. Para concluir, eu cito o rabino Marshall Mayer, e ele diz o seguinte: eu não tenho o direito de permanecer calado diante da injustiça. Eu permaneço um ativista quando a imagem de Deus é destruída.
Quando humanos são denegridos, humilhados e perseguidos, a santidade da humanidade está ameaçada e nos tornamos menos do que humanos. Como você tem olhado a humanidade? Será que nós temos olhado a humanidade com os olhos de gente inumana, de gente anti-humana, de gente que não tem nenhum tipo de patos, de sentimento em relação à imagem de Deus que tem sido ferida, que tem sido agredida, que tem sido destruída? Ou será que nós temos olhado para a humanidade com os olhos de Deus? Olhar com dignidade para a raça humana e preservar tal dignidade é a nossa função como igreja. É o nosso dever como igreja. Por isso, toda vez que a gente falar de raça humana, de dignidade, direitos humanos, direito à vida, justiça e assim por diante, tenha certeza no teu coração que a gente, na verdade, está sendo mais crente do que nunca. Que a gente está sendo muito crente. Que a gente está sendo muito de Jesus. Quando a gente falar de defesa da nossa casa comum, do nosso papel no mundo, de restauração desse papel, restauração dessa imagem e semelhança de Deus, do zelo e do cuidado para com essa imagem de Deus, tenha certeza, a gente está falando de um assunto de fé. A gente está falando de um assunto de fé cristã. A gente está falando de algo que tem que estar no púlpito, que tem que estar na educação cristã, tem que estar nas nossas conversas de corredor. Quando a gente fala de se posicionar, de ter um senso crítico, de ter uma capacidade de discernimento, discernir vozes e nos colocar do lado da vida. Se colocar do lado da vida é se colocar do lado do Espírito Santo, que é o Espírito da vida, que é o Espírito que não cessa de soprar vida para mim, para você e para todos e todas desse planeta Terra. Te convido a orar comigo nesse momento. Pai, diante de Ti nos colocamos humildemente, pedindo que o Senhor nos sensibilize com Teu Espírito, nos sensibilize com Tua Palavra, Teu Espírito Santo toque o nosso coração e que a gente expanda a nossa mente, Pai, para perceber a dimensão, a profundidade do lugar que o Teu Evangelho nos leva. Possamos ser uma igreja plena, uma igreja que agrada o Teu coração, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Nesse momento, nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor, esse momento tão oportuno para nós falarmos e celebrarmos o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso Deus que se fez carne, o nosso Deus que é gente, o nosso Deus que é homem, que se entregou por nós. Eu queria chamar aqui a Aline para vir participar comigo aqui desse momento. A gente vai celebrar a ceia junto aqui em família. A gente vai ter esse tempo gostoso aqui, da mesma maneira como vocês vão ter aí também. E quando a gente pensa na mesa do Senhor, quando a gente pensa neste lugar em que todos nós aqui nos encontramos, essa mesa é um lugar que nos constrange, é um lugar que acaba com todo o nosso mérito, é um lugar que acaba com todo o nosso orgulho, com toda a nossa vaidade. Essa mesa é um lugar que nos nivela. Essa é a mesma mesa que nosso Senhor e Salvador sentou com um traidor, com gente que o negou minutos depois daquela celebração. Essa é uma mesa de graça, essa é uma mesa de misericórdia, essa é uma mesa de maltrapilhos, essa é uma mesa que você, que eu, que nós todos somos bem-vindos. E nessa mesa que nos nivela e acaba com toda a nossa diferença e diferenças de todo tipo de ordem,
É nessa mesa que a gente se coloca nessa noite, neste domingo, para celebrarmos esse memorial que nos lembra do nosso Senhor, do nosso Salvador e nos reaviva no nosso coração a lembrança e a esperança de que um dia nós fomos sentar nessa mesma mesa com Ele, em carne, para celebrarmos junto do Cordeiro. E eu leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23 a 26, que diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nessa noite a gente vai tomar o pão e a gente vai partir o pão. E eu te convido a fazer o mesmo na sua casa, junto da sua família, que você parta o pão junto dos seus. E nós vamos, como o Senhor Jesus fez e como Paulo aqui nos lembra, nos recorda, nós vamos dar graças pelo pão, por esse pão que representa a carne, o corpo do nosso Senhor e do nosso Salvador, que foi dado, foi entregue pela humanidade, para a restauração da humanidade, humanidade que é a imagem e semelhança de Deus, que é preciosa. E nós vamos orar, dando graças pelo nosso Senhor que se entregou por mim, por você e por todos nós. Pai, obrigado pelo pão, obrigado pelo teu corpo, dado gratuitamente em nosso favor. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, por esse pão que representa o teu corpo partido, cheio de sangue, se entregando por nós, doando vida a nós. Obrigado por essa carne sua, Pai, que é carne que ressuscitou. Obrigado porque o Senhor é o ressurreto, o Senhor está vivo, e o Senhor reina em carne. Obrigado pela tua vida, que nos dá vida. Em nome de Jesus nós damos graças. Amém. Te convido a comer com a gente do pão. Amém. Ele também, naquela noite em que foi traído, ele tomou do cálice. Cálice de vinho, que é o cálice que representa, como ele bem disse aqui, cálice da nova aliança. Nova aliança que foi feita no sangue do nosso Senhor. Sangue esse que coloca dentro de mim, coloca dentro de você, coloca dentro de nós justiça. Uma justiça que não é nossa. Nós somos pecadores salvos por graça. Pecadores que são justificados. E quando Deus, ele olha para nós, para cada um de nós, ele nos vê justos, graças ao sangue da nova aliança. Sangue derramado em nosso favor. Nova aliança que nos livra de todo pavor, de todo medo e nos faz desfrutar do amor do Pai. Vamos dar graças por este sangue derramado em nosso favor. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu sangue derramado em nosso favor. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado por este sangue, sangue que inaugura a nova aliança. Obrigado por essa nova aliança. Obrigado porque a gente está incluso nela, gratuitamente. Obrigado porque o Senhor coloca em nós justiça. O Senhor nos enxerga, sempre nos olhando através do teu Filho. Filho esse que define a nossa verdadeira identidade. Define quem nós verdadeiramente somos.
gente convidada para sentar na mesa com o Senhor. Obrigado, Pai amado, por isso. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar juntos. Amém. Amém. Que noite abençoada, que noite especial. A primeira vez que a gente celebra na nossa casa, né, a ceia. Que momento gostoso. Espero que você tenha aproveitado cada minuto desse tempo tão precioso com a sua família, com os da sua casa, com as pessoas que estão com você. Se porventura você está sozinho, nunca se esqueça que você não está sozinho. O Espírito Santo que habita em você, habita em nós, habita em todos nós, na família de Deus que se reúne ao redor de todo o globo. E nós estamos unidos, vinculados a este Espírito. Que você nunca se esqueça que você faz parte da família de Deus. Que você não deixe que o fato de você estar sozinho, talvez aí nesse momento presencialmente, não é um motivo para nada, para roubar a sua alegria, a alegria de participar da mesa do Senhor. Eu quero dar alguns avisos antes de nós encerrarmos o culto dessa noite. Em primeiro lugar, a respeito do nosso retiro, que foi adiado para o primeiro semestre de 2021. Então, você que está pagando, pode continuar pagando. Você que já pagou, o seu dinheiro está lá, guardadinho para esse retiro. E se porventura você pagou, está precisando do recurso, dado todo o contexto que a gente está vivenciando nesse momento, você tem todo o direito de ligar para o irmão Carlos Leite, fazer contato com o Ronaldo Passos, e eles vão te orientar e esse dinheiro vai chegar até você, tá bom? Mas se porventura você não precisa do recurso, já deixa lá. E se quiser ir pagando aos pouquinhos, talvez agora tem mais parcelas, porque a gente só vai ter algum compromisso com o retiro lá para frente, você pode continuar pagando. Nós permanecemos com todas as atividades presenciais suspensas. Nós tivemos uma reunião de diretoria e com nossa liderança ontem à noite, na verdade sexta-feira à noite, e nós decidimos que o nosso retorno não estará simplesmente condicionado às autoridades governamentais. Nós vamos analisar tudo com muita cautela para que esse retorno seja feito com toda a segurança e com toda a responsabilidade necessária, meus irmãos. Então, fiquem em paz, nós estamos atentos, vamos permanecer em oração, temos tido vários momentos, oportunidades para orarmos como igreja, continue intercedendo, orando, e logo, logo a gente vai estar de volta, tudo isso vai passar e a gente vai poder nos abraçarmos todos juntos novamente. Queria te incentivar a ficar atentos nas nossas comunicações, nas nossas mídias sociais especialmente, porque temos tido muitas lives, muitos conteúdos, muitas oportunidades aí para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente estar junto. A juventude tem se reunido, os grupos PGs têm se reunido, toda a igreja está se movimentando, a ação social tem trabalhado. Então fique atento a tudo que está sendo divulgado e participe das programações, participe, né, de tudo que está ocorrendo. Queria reforçar as ofertas destinadas ao Fundo de Ação Social e, mais uma vez, se você conhecer alguém que precisa de ajuda, nos procure. E se você precisa de ajuda, e se você é alguém que precisa, não hesite em me procurar. Não hesite em falar comigo. Sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de vergonha. Nós somos família de Deus, nós somos igreja e nós existimos para isso. Para isso. E nós queremos cumprir com o nosso papel, né, com muita alegria no coração. Então, nos procure se você precisa de ajuda financeira para pagar uma conta, de medicamento, se você precisa de uma cesta básica, não importa quem você é, me procure para a gente poder te dar todo o suporte. Você que tem condição, doe, oferte para esse fundo, para que a gente possa amparar todo mundo e distribuir recursos. É isso que a gente quer fazer. Por fim, você que está nos assistindo, nos acompanhando, nos siga nas nossas mídias sociais, @oficialibq.
YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. E você vai ficar atento aí a toda a nossa programação, a tudo que está acontecendo, a todos os nossos conteúdos. E eu te convido nesse momento para nós orarmos, para encerrar a nossa celebração dessa noite. Pai amado, Pai de amor, muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão especial que nós tivemos. Que o Senhor nos leve para uma rica e feliz semana, debaixo da Tua paz, do Teu amor, da Tua graça, e que nós todos possamos colocar em ação tudo isso que nós aprendemos aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações, o poder, a comunhão e a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a tua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, tenha uma rica e feliz semana. Fique na paz do nosso Senhor e do nosso Salvador. Um beijo no teu coração e muita saudade de vocês. Fiquem na paz.